Pessoal, o primeiro equipamento que eu vou mostrar aqui para vocês é a mesa vibratória, que é um dos equipamentos que a gente utiliza para poder fazer a concentração em função da densidade. Então repare que ela é uma mesa plana, ela é ligeiramente inclinada aqui para o lado do vídeo, então essa parte que está mais próxima da gente, ela tem uma cota um pouco menor, ela está tombada para esse lado, e a presença dos rifles ali que vão reter as partículas. Aqui tem o painel de controle que eu posso ajustar a frequência de oscilação e aqui é a caixa de alimentação, que eu vou alimentar os sólidos e colocar água, para poder fazer a diluição. Aqui é a caixa de água de lavagem, então a água vai percorrer todo esse espaço e vai fluir sobre a mesa, e a água vai tender a cair aqui para o nosso lado, para o lado do vídeo. E aqui eu mostro as canaletas onde a gente vai fazer a coleta dos produtos. Então aqui a gente já deu início à operação de concentração. Aqui a velocidade está normal, tá pessoal? Só para vocês terem noção de como que é a velocidade de oscilação, e a partir de agora eu vou dar uma acelerada no vídeo para ele não ficar comprido demais. Então observe ali em cima que a gente tenta fazer a alimentação em uma vazão mais ou menos constante. O ideal seria a gente utilizar um alimentador automático para garantir isso, mas ali a gente conseguiu um resultado bem bacana. Reparem aí que a água ela vem toda para o nosso lado, para o lado da parte de baixo da mesa, devido à inclinação natural que ela tem, e é essa água que está arrastando aqui as partículas menos densas em direção aqui ao rejeito. As calhas, os rifles, eles estão servindo de obstáculo para as partículas mais densas, elas ficam presas, e o movimento oscilatório da mesa empurra essas partículas mais densas em direção aqui à parte esquerda da mesa. Reparem que na parte mais à extrema esquerda, o material ele sai bem escurinho, A concentração ali foi muito bem feita. Então ali na extremidade é onde a gente coleta a parte do concentrado. E na parte intermediária aqui da mesa é onde a gente coleta o produto misto, que é aquele que tem partículas mistas, com hematita e quartzo, e que tem densidade intermediária. Então elas respondem ali um meio termo. Turma, aqui eu mostro para vocês os produtos que a gente coletou depois do ensaio. Esse mais da esquerda, ele tem uma predominância maior de hematita, então é o nosso concentrado, que a gente coletou na extrema esquerda da mesa. Mais próximo ali, mais ou menos na faixa intermediária da mesa, a gente coletou o produto misto, e o produto da direita é o rejeito, que são as partículas de quartzo totalmente liberadas. Turma, próximo equipamento, o Falcon. Concentrador centrífugo, no qual a gente consegue fazer a concentração de partículas finas em função da sua densidade. Então aqui eu mostro o manômetro, que mede a pressão da água de lavagem, que vai ser importante para a gente fluidizar as partículas que vão ficar retidas e ler nas aletas, e a parte interna do equipamento. Ela tem uma parte cônica embaixo, e na parte de cima ela tem ali as valas, onde o material vai ficar retido. E reparem ali os furos, que é por onde a água de lavagem vai entrar para poder fazer ali o contrabalanço com as partículas que ficaram presas. E aqui eu mostro para vocês como que essa água ela é injetada, Então a água tenta empurrar as partículas para o lado de dentro, a força centrífuga empurra elas para o lado de fora, e quem vence essa guerra são as partículas mais densas. As mais leves acabam sendo empurradas de volta para dentro do cesto, e aí a água acaba transbordando aí, eu mostro em detalhes para vocês, e arrasta com elas as partículas menos densas. Elas vão ser coletadas na parte mais externa do equipamento e saem pela tubulação ali da parte anterior do equipamento. Enquanto isso, as partículas mais densas vão ficar presas dentro do cesto. Interessante notar que a gente vai ter que fazer a parada do equipamento para poder fazer a coleta do concentrado. Enquanto isso, o rejeito tem a remoção contínua. Aqui então a gente deu início à operação, então eu estou adicionando ali o rejeito de forma mais homogênea possível, enquanto o professor Gilberto está colocando ali a água que vai fazer a composição da polpa. Então reparem que na parte da frente do equipamento ali tem a saída da água que está arrastando com ela o rejeito, e reparem na tonalidade dessa água, ela é uma água um pouco mais escura, mostrando para a gente que as partículas de rejeito, de quartzo e de lama estão saindo por ali. Enquanto isso, as partículas mais densas vão acabar ficando presas dentro do cesto. E uma vez que a gente terminou de alimentar o equipamento, a gente vai utilizar a água de lavagem até a água ali do rejeito sair transparente. E aqui eu mostro para vocês como que é o equipamento funcionando com o material dentro. Repare ali que as valas estão completamente preenchidas com material mais denso.
Vale ressaltar que a gente precisa fazer a parada do equipamento para poder ter a remoção do concentrado. Enquanto isso, a remoção do rejeito é contínua. Então, quanto maior vai ser o teor do meu minério, mais rápido eu vou ter que parar o equipamento. E aqui eu mostro a coleta das partículas que ficaram retidas, né, do meu concentrado. Então, removi a cesta e vou fazer essa coleta agora. E pessoal, a quantidade do concentrado que a gente obtém é função direta, né, da rotação do cesto. Quanto menor a velocidade de rotação, menor vai ser a força centrífuga. Mas, em contrapartida, somente aquelas partículas mais densas vão ser empurradas em direção à parede do cesto. Então, quanto menor a minha velocidade de rotação, maior tende a ser o meu teor e menor vai tender a ser a minha recuperação. E conforme aumenta a velocidade de rotação, o contrário vai acontecer. Eu recupero mais massa, mas eu recupero partículas impuras junto. E aqui eu mostro para vocês o último dos equipamentos de concentração densitária que a gente vai ver, que é a espiral concentradora. Na parte mais interna que eu estou mostrando ali, vai ter o acúmulo de minerais mais densos, na parte mais externa a água vai ser empurrada nessa direção e vai arrastar com ela as partículas mais leves. Na parte de cima ali é onde a gente faz a adição da polpa, né, dos sólidos mais da água, e na parte de baixo é onde eu regulo ali a coleta dos meus produtos. Então, se eu colocar ela mais para a esquerda, eu vou fechar a canaleta, eu vou tender a recuperar menos massa, porém eu vou recuperar aqueles minerais que são realmente mais densos. Se eu abro a canaleta em direção à direita, eu vou aumentar a quantidade de material coletado e aí eu vou tender a diminuir o meu teor. Mas em contrapartida eu aumento a minha recuperação. E aqui o equipamento já em funcionamento, né? Mostrei ali só na parte de baixo do equipamento, que é onde a concentração já foi plenamente efetuada. E aí reparem na parte mais interna da calha que eu tenho ali uma linha escura, perfeita, sendo formada, né? Os minerais mais densos eles não conseguem ser arrastados para a água em direção à parte externa da calha e acabam se concentrando ali. E aí reparem que na parte mais externa da calha, praticamente todo o volume de água foi empurrado nessa direção. E aí ela arrasta com ela todas as partículas menos densas. Reparem na parte da canaleta ali que ela está bem aberta, né? Então nesse sentido eu tenho uma alta coleta de produto, eu tenho uma alta recuperação em massa, mas aí eu consigo coletar partículas mistas ou até partículas de rejeito, dependendo do caso. Então eu tenho alta recuperação, mas o meu teor cai. Se eu quero um produto mais puro, então eu devo fechar a canaleta. Mas aí com isso eu vou rejeitar mais massa. E por último eu mostro para vocês o equipamento que a gente usa para poder fazer a concentração magnética. Nesse caso, um concentrador magnético de alta intensidade. Então a minha matriz está ali entre os dois ímãs, né, entre os dois eletroímãs. A intensidade do campo eu regulo em função da corrente elétrica que eu estou impondo no equipamento. Então tem um diagrama ali que correlaciona a corrente elétrica com o campo magnético. E ali eu fiz a adição do material na forma de polpa com o campo magnético ligado. A gente está ali com uma água de lavagem para poder remover as partículas não magnéticas que ficaram presas na matriz, mas que elas não deveriam estar ali. Então isso aí tende a aumentar o nosso teor. E a partir desse momento eu posso fazer a troca do copo coletor, desligar o campo magnético e jogar água de lavagem novamente, porque aí dessa forma eu vou remover da matriz as partículas paramagnéticas que ficaram retidas ali em função do campo magnético. Reparem a tonalidade desse material que está saindo agora, é um material bem escuro, né? Bem pretinho. Então ali dá indício para mim que eu só tenho hematita. O meu campo magnético ele é de alta intensidade e foi muito eficaz para poder fazer a concentração do meu minério. E aqui eu mostro para vocês os dois produtos coletados, o rejeito à esquerda e o concentrado à direita. E reparem na tonalidade do concentrado, ele está muito puro. Então a concentração magnética dá para a gente resultados muito bons, né? Nesse caso de alta intensidade, eu consigo fazer uma separação muito boa. Lembrando que para altas intensidades de campo magnético, eu preciso que o meu minério esteja livre de magnetita, porque senão ela vai grudar na matriz e dali ela não vai soltar mais.